Na Barbádia, o interior montanhoso da Sardenha, Itália, existe a maior concentração de centenários masculinos do mundo. A taxa de homens que chegam aos 100 anos é 6 vezes maior que nos Estados Unidos e 3 vezes maior que no restante da Europa. As long as I can be active, I feel useful and young. No one knows what tomorrow will bring. You could die, but as we all know, hope dies last. Isso não é um acidente estatístico, é o resultado de um conjunto de variáveis: dieta, movimento, I'm still strong enough to easily lift a 50-kilo sack off the floor and onto my shoulders. propósito, If I stop, I die. This is my passion. It keeps me alive. comunidade e ausência de estresse crônico, esses que se mantiveram intactas por séculos de isolamento geográfico nessa ilha mediterrânea. Esse documentário não é sobre velhice, é sobre o significado de estar vivo e como uma ilha que o mundo esqueceu pode ensinar a este mesmo mundo moderno o que ele perdeu. A taxa de centenários da Barbádia é de 135 centenários a cada 100 mil habitantes, enquanto a média global é de 22 centenários por 100 mil habitantes. Na Barbádia, a razão de homens para mulheres centenários, principalmente na Sardenha, é de 1 para 1, um homem centenário para uma mulher centenária. No restante do mundo, é de um homem centenário para 5 mulheres centenárias. You see, Boris, this man is 95 years old when he died. Oh yeah. You have other women. That woman was 92 years old. Mm-hmm. That man, 90 years old. Beautiful, yeah. Here, people, in this village, people live longer. Yeah. We have one, I think, there. She's a woman. She was 100 years old when she died. Now I show you. She's there. Look at that. Giovanna Brau. She was born in 1886 and she died in 1986. Oh yeah. A few days, just a few, 2 months later than she. A Sardenha é a segunda maior ilha do Mediterrâneo. Por séculos, as montanhas do interior, chamadas Barbádia, foram tão inacessíveis que conquistadores iam embora sem conseguir entrar. Os romanos chamaram seus habitantes de bárbaros. Eles preferiram chamar a si mesmos de livres. A Barbádia, ela tem um isolamento montanhoso na Sardenha Central. A sua altitude é 800 a 1.800 metros. O seu isolamento geográfico é mantido por mais de 2.000 anos. Giovanni Meves tem 96 anos, acorda às 5h30 da manhã, caminha entre 6 e 10 quilômetros por dia, como fez todos os dias da sua vida adulta. Não porque o médico mandou, porque o rebanho precisava dele. I love this work. It keeps me fit, and the fresh air here in the countryside is wonderful. Still going strong. And he loves to pit that strength against younger folks. I'll stay active for as long as I can. Another 2 or 10 years, who knows? Only the Lord above knows. Seulo, 900 habitantes. Na Barbádia, há 14 vilas igual a essa. Combinadas, têm a maior concentração de homens centenários do planeta, documentada em estudos científicos revisados por pares. A Barbádia tem 47 centenários documentados em 10 vilas entre 1996 e 2016. A população base é de 18.000 habitantes. Annunziata Lai tem 104 anos, nasceu quando a Primeira Guerra Mundial ainda acontecia.
Ela já enterrou um filho, um marido e 2 irmãos, e toda manhã faz a mesma panela de minestrone que a sua mãe ensinou, com as ervas do seu quintal. She pours in plenty of olive oil and seasons the mixture with salt. She mixes everything together and blesses it. از نرسید رو مایده بیکاری Mi tagliavano poi e poi mi raccomando, dati onore. While the vegetable simp Annunziata makes the fregola. Em 2004, o epidemiologista Gianni Pes e o seu colega belga Michel Poulain publicaram no Journal of Experimental Gerontology o estudo que mudou a forma como o mundo enxerga o envelhecimento. Blue Zone. Esse termo foi cunhado por Pes e Poulain em 2004. A Sardenha foi a primeira Blue Zone científica documentada. On the left you see the original map of Sardinia. At that time I had no computer, so what I did is to draw with my hand this map, and I was working with Michel, so every time we identified a village in Sardinia where the number of centenarians exceeded a threshold, I put a blue dot, I had a blue marker. So the name of Blue Zone came from the fact that after 6 months of hard work, okay, I had this cloud of blue dots, especially in the central part of Sardinia. So this is the story. So nothing to do with the blue sky or the blue sea of Sardinia. I hope that you are not so disappointed, but anyway, so at the A dieta base da Barbádia é essencialmente mediterrânea em sua forma mais pura e menos processada. Leguminosas, vegetais, pão integral sem fermento industrial, azeite de azeitona local, ervas frescas e 2 adições únicas que fazem a Sardenha diferente de qualquer outra dieta mediterrânea. Pane caraçal, um pão de índice glicêmico de 67, relativamente moderada. O pão, que é rico em selênio, magnésio, fermento natural, à base de lactobacilos. Esse pão melhora a biodisponibilidade de minerais, se tornando um alimento totalmente funcional para o nosso organismo. Não apenas uma fonte de prazer, mas também de nutrição e nutrição de qualidade. O pecorino sardo, queijo produzido com leite de ovelhas criadas em pastagem livre, que é quimicamente diferente do queijo industrial. As suas ovelhas comem ervas silvestres, cardos, fúntio e lentiscos. O que entra no leite delas não entra no leite de vaca de confinamento. O leite de ovelha de pastagem, ele tem 3 vezes mais CLA, conhecido como ácido linoleico conjugado, do que o leite de vaca industrial. O CLA ele tem efeito anti-inflamatório, ligado à redução do risco cardiovascular. Já o queijo pecorino sardo é rico em vitamina K2, MK4, essencial para a saúde cardiovascular e para a calcificação óssea. A K2 ela é rara na dieta ocidental moderna. Por isso que o queijo pecorino sardo ele é tão especial dentro da dieta sardenha. Sergio, the curd is poured directly onto the molds. Around 500 grams. Now Luigi and Sergio have to flip. Ed è più evidente Sì, rispetto sì, a prima. E invece l'altro O canonal
é a uva mais antiga cultivada na Sardenha. Seus traços genéticos, eles contêm mais de 3.000 anos de história. O seu teor de polifenóis, especialmente resveratrol e procianidinas, é 2 vezes maior do que o vinho de outras regiões italianas. O Canonal da Sardenha, ele tem de 3 a 5 vezes mais procianidinas que o Cabernet Sauvignon da Califórnia. As procianidinas, elas atuam nas inibições de plaquetas, vasodilatação e redução de inflamação sistêmica. Só que a questão aqui não é só o vinho em si, é o contexto. Eles tomam 2 copos de vinho, com comida, em companhia familiar e sem pressa. Eles não bebem para esquecer, eles bebem para celebrar. Il polmone si vede che è a posto questo. Ha fumato poco. Sempre il vino però. My lungs are absolutely fine. I never smoked. I did drink wine, of course, a glass every day with my meal. When I was still very young, I once had malaria. I was very sick, but I survived. After that, I was never sick again. E niente più medicina. Giovanni foi pastor por 60 anos. Conhece cada animal do rebanho pelo seu caráter, não apenas pelo seu número. Toda a vida ele comeu o que criou. A carne de ovelha e carneiro não é luxo na Barbádia. É o alimento que sustentou gerações de pastores nessas montanhas por 2.000 anos. A ovelha sarda, de raça sarda, é criada na ilha há mais de 3.000 anos. Ela passa a vida inteira em pastagens abertas nas montanhas da Barbádia. Ela come ervas silvestres, cardos, funtio bravo, lentiscos e azinheira. Elas nunca viram ou se alimentaram de ração, antibióticos ou sequer vivem em confinamento. O que o animal come determina o que a sua carne contém e o que nós vamos receber de propriedades nutricionais. A carne de ovelha de pastagem livre, ela tem de 2 a 4 vezes mais CLA, o ácido linoleico, do que carne de animais confinados. O ácido linoleico reduz a inflamação sistêmica, melhora a nossa composição corporal e está associada à redução de riscos de câncer de mama e de cólon. Já o cordeiro de pastagem, ele tem uma relação de ômega 6 e ômega 3 de aproximadamente 2:1. Já a carne bovina industrial, ela tem uma relação de 10:1 de ômega 6 e ômega 3, chegando até 20:1. Na prática, isso significa um desequilíbrio muito grande entre ômega 6 e ômega 3, gerando efeito oxidativo no nosso organismo. Já, quando nós temos uma razão muito equilibrada, isso gera um efeito anti-inflamatório. Fora que a carne de ovelha, em pouca quantidade, ela já contém quantidades de micronutrientes e vitaminas suficientes a cada 100 gramas para suprir quase todas as nossas necessidades de zinco, ferro M e vitamina B12. Esses que são cofatores diretos da síntese de testosterona. A gordura de ovelha de pastagem ela é rica em ácido esteárico, uma gordura saturada que o fígado converte diretamente em ácido oleico, o mesmo encontrado no azeite, aonde o corpo sardo ele nunca soube a diferença entre gordura animal e gordura de oliva. Ambas chegam como a mesma molécula no seu organismo. O ácido esteárico, gordura saturada do carneiro, é convertida pelo fígado em ácido oleico, ômega 9, com eficiência de 40 a 60% de absorção. Isso gera um efeito de anti-inflamatório e melhora do perfil lipídico, aumentando o colesterol HDL. Porém, uma distinção importante que nós precisamos ter é que os sardos eles comem carne de ovelha e carneiro com regularidade, mas não da forma que o mundo moderno come carne. A diferença não é só a qualidade do animal, mas a quantidade e a frequência no contexto em que eles vivem e na forma de preparo desse animal. Na Barbádia, a frequência de consumo de carne vermelha é de 3 vezes por semana, em porções de 150 a 200 gramas por semana, sendo um consumo muito maior para membros do sexo masculino, chegando porções até acima de 300 gramas por refeição. O modelo sardo, ele não é carnívoro nem vegetariano. É o modelo que existia antes dessas categorias existirem. Eles consomem carne de qualidade, de animal que viveu bem e foi cuidado bem, em quantidades relativamente moderadas, com o resto do prato preenchido por leguminosas, azeite, vinho, queijo e muito leite. Uma equação que o corpo humano reconhece há milênios.
cordeiro de leite, o prato mais sagrado da Sardenha. O cordeiro de leite, sendo este sardo, tem entre 20 a 40 dias de vida. Nesse período, foi alimentado exclusivamente pelo leite da mãe. A sua carne é particularmente macia, de sabor delicado, quase sem gordura superficial, mas com gordura intramuscular rica em fosfolipídios essenciais para a função cerebral e cardiovascular. O porcedu, leitão assado, é o prato mais icônico da Sardenha. Não é uma comida de restaurante, é uma comida de festa, de família e de ocasiões especiais. O porco, ele passa a vida solta no campo, comendo raízes, bolotas de azinheira, ervas do mato. Quando vai para a mesa, ele vai inteiro e vai com significado. O porco, criado em pastagem livre, se movendo e comendo de alimentos variados, acumula gordura com um perfil completamente diferente do corpo de confinamento industrial. A composição de ômega 3 e ácido linoleico e vitaminas lipossolúveis simplesmente não existe na versão de supermercado. O porco industrial, carne consumida no mercado, ela é uma carne com baixas propriedades anti-inflamatórias. É uma carne fraca, com pouca vitamina, por conta da sua criação e do estilo de vida desse animal. Na Sardenha, a culinária de órgãos, baseada na fressura em sardo, é parte inseparável da dieta ancestral da Barbádia. Não é nenhum tipo de exotismo culinário, é simplesmente uma nutrição densa que a dieta moderna abandonou completamente, e cujo esse abandono tem consequências que só agora começamos a entender. O fígado de cordeiro, a cada 100 gramas, ele contém 7.500 microgramas de vitamina A. Isso é equivalente a 8 vezes a quantidade que nós precisamos consumir por dia. Esse mesmo fígado, a cada 100 gramas, ele tem 90 microgramas de vitamina B12, sendo quase 4 vezes a necessidade diária que nós temos. O mesmo para folato, ferro M, cobre, riboflavina e entre outras propriedades. O fígado é considerado o alimento mais nutricionalmente denso existente. Quando você coloca esse mesmo alimento, esse mesmo corte de carne, dentro de um ambiente onde esse animal é extremamente bem cuidado, as quantidades de micronutrientes, minerais e vitaminas, elas quase triplicam os seus valores nutricionais. O que os sardos eles chamam de cozinha simples é, na prática, um protocolo de micronutrição que nenhum suplemento moderno consegue replicar de forma completa. Fígado, uma vez por semana, ele entrega mais vitamina B12, ferro e vitamina A do que qualquer multivitamínico disponível no mercado. A cada 100 gramas de fígado consumida, você teria que consumir pelo menos umas 4 a 5 cápsulas de multivitamínico para que consiga te entregar as mesmas quantidades de vitaminas e micronutrientes que 100 gramas de fígado por semana te entregam para a semana inteira. A Sardenha é um paraíso de frutas mediterrâneas: figos, uvas, romãs, limões, laranjas, peras, amêndoas e avelãs. E a diferença fundamental é que eles comem o que a estação oferece, não o que o supermercado importa. A fruta, ela chega na sua mesa no pico do seu ciclo, não colhida verde, não amadurecida em câmara fria. A sazonalidade não é só questão de sabor. A fruta colhida no pico da maturação, ela tem concentração altíssima de antioxidantes, polifenóis e vitaminas, significativamente maior do que a fruta colhida verde e transportada. A laranja não é a mesma fruta da gôndola do supermercado, quimicamente falando. Só para medida de entendimento, vitamina C em frutas cítricas colhidas maduras versus colhidas verdes tem uma diferença de 20 a 40%.
Os polifenóis totais em uvas têm até 50% mais quantidade quando colhidas no ponto ideal de maturação. A romã não é coincidência na Sardenha. Ela cresce em praticamente todo o quintal da Barbádia, e os seus compostos, funicaladins e ácido eládico, têm um efeito específico que só agora a ciência começou a mapear. Inibição da aromatase, a enzima que converte testosterona em estrogênio no corpo masculino. O extrato de romã, ele inibe a aromatase em até 80%. Um estudo clínico feito em homens mostrou que o consumo diário de suco de romã por 2 semanas aumentou a testosterona salivar numa média de 24%. As amêndoas sardinas são menores, mais concentradas que as americanas, são colhidas de árvores centenárias que nunca receberam agrotóxico, ricas em magnésio, vitamina E, gordura monoinsaturada e arginina. Elas crescem nos vales mais úmidos, e elas são os snacks que os pastores carregaram nas montanhas por milênios, e que nenhum produto industrializado ainda conseguiu superar em densidade nutricional por grama. O pastor sardo, que caminha 10, 15 quilômetros por dia entre as suas ovelhas, não está apenas se exercitando. Ele está comendo bagas de mirtilo, arbustos, figos silvestres, bagas de zimbro, amora. Ele contém, na sua rotina, uma carga de antioxidantes que nenhum suplemento de loja de produto natural chega perto de replicar. O que os sardos têm que o resto do mundo não tem não é nenhuma super comida exótica. É a soma de dezenas de alimentos comuns, cada um com a sua contribuição modestas, todos juntos, formando uma cobertura nutricional que não deixa lacunas. Não é nenhum protocolo específico de longevidade. Eles vivem a sua vida, no seu estilo de vida, sem se perder para a modernidade. As leguminosas são a proteína central da dieta sarda do dia a dia, junto com a carne de ovelha, e as duas formam o pilar da vida, dos finais de semana e das festas sardenha. Os dois juntos formam a equação proteica completa que sustenta esses corpos centenários fortes, viris, por séculos. Porém, tão importante quanto o que o homem come é o que ele não come. Nas vilas da Barbádia, alguns ingredientes que definem a nossa dieta ocidental moderna são simplesmente ausentes. Óleos de semente industrializados, sendo soja, canola, milho, é quase zero no consumo rural. Açúcar refinado em excesso não é presente na dieta sarda. Eles consomem doces locais com mel e amêndoa, não xarope de milho. Alimentos ultraprocessados são praticamente inexistentes nas vilas do interior. Fast food, a vila mais próxima que tem um McDonald's, está a 30 minutos de carro. Águas engarrafadas de plástico são totalmente nulas. A água é provinda de fontes das montanhas, direto da torneira. Os sardos da Barbádia não se exercitam, entre aspas, eles trabalham. E o trabalho físico com propósito tem efeito hormonal e psicológico muito diferente do exercício sem propósito. O corpo ele não sabe a diferença. Os pastores sardos eles caminham de 8 a 12 km por dia em terreno irregular. O terreno irregular ele ativa 40% mais grupos musculares do que a superfície plana. Isso eleva a capacidade de longevidade, principalmente de pessoas mais velhas, porque um dos maiores fatores de mortes durante a fase de envelhecimento é a fratura de fêmur. Essa que ocorre por conta de não se ter massa muscular suficiente nos membros inferiores. Os pastores sardos eles não sofrem desse problema por conta da elevação da superfície onde eles moram. O propósito sardo. Em japonês existe a palavra ikigai, a razão de levantar da cama pela manhã. Porém, na Sardenha não existe nenhuma palavra para isso, porque não precisa. O propósito está tão integrado à vida que torná-lo explícito seria um absurdo. Pesquisas sobre a longevidade, elas identificam que o senso de propósito é o fator com maior correlação a uma vida de longevidade e saúde, acima de dieta, exercício ou sequer genética. Na Barbádia, ninguém se aposenta de propósito. Ter senso de propósito na vida reduz risco de morte prematura em 19% e risco de Alzheimer em 44%. A depressão diminui o seu risco mais do que a metade quando você tem um senso de propósito na sua vida. A
comunidade Barbade. Aqui ninguém envelhece sozinho. Isolamento social aumenta o risco de morte prematura em 29%, o que é equivalente a 15 cigarros por dia em termos de impacto para a saúde. A luz elétrica ela chegou à maioria das vilas na Barbádia apenas na segunda metade do século XX. O padrão de sono, ligado ao sol, com siesta no meio-dia, sobreviveu à chegada da eletricidade por força de um hábito cultural. O sono profundo, especialmente entre 2 às 6 da manhã, é quando o corpo produz testosterona e hormônio do crescimento. Não existe suplemento que replique isso. A Sardenha nunca precisou inventar suplemento, porque ela nunca quebrou o seu sono. Ela nunca quebrou a sua rotina, seu estilo de vida. A descoberta de pés e pulmã foi replicada em 5 outras regiões do mundo, onde a longevidade excepcional ocorre. Okinawa, no Japão, Nicoya, na Costa Rica, Icaraia, na Grécia, Loma Linda, na Califórnia, todos têm pontos em comum que transcendem cultura e geografia. A maioria das doenças da civilização, sendo cardiovascular, câncer, Alzheimer, diabetes do tipo 2, tem como denominador comum a inflamação crônica sistêmica. A dieta sarda é naturalmente anti-inflamatória por 3 vias simultâneas. O canonal, que inibe o NF-kappa-beta, o principal regulador de inflamação no organismo, o azeite de oliva e o ômega 3. Esses 3 são propriedades extremamente importantes, fortes e que atuam para fazer com que o corpo dos centenários da Sardenha se torne tão fortes. Os sardos, eles vivem uma autofagia e restrição calórica natural, porque sem ultraprocessados, sem açúcar em excesso, sem snacks entre refeições, a dieta sarda tem janelas naturais de jejum que ativam a autofagia. A autofagia é o processo de limpeza celular, este que ganhou um prêmio Nobel de Medicina em 2016, reconhecido como um mecanismo central de saúde. Porém, restrição calórica moderada e ciclos de saúde naturais de alimentação ativam a autofagia celular e reduzem a acumulação de proteínas mal dobradas ligado ao Alzheimer e Parkinson. Só que na dieta sarda, eles não pensam sobre a autofagia, eles não pensam sobre restrição calórica e muito menos sobre jejum. Eles simplesmente se alimentam nos horários corretos, dando o tempo necessário para que o processo de autofagia ele ocorra naturalmente, pegando os micronutrientes e vitaminas que facilitam para que essa autofagia ocorra naturalmente, sem os resíduos de processados e sem resíduos de uma dieta inflamatória. Uma coisa que chamou muita atenção na medicina moderna são os telômeros, as capas das extremidades dos cromossomos. Os telômeros, eles encurtam quando nós sofremos estresse oxidativo e envelhecimento. Porém, pesquisas feitas com centenários sardos mostram que os telômeros deles são significativamente mais longos do que em europeus da mesma idade em outras regiões. Isso porque os centenários sardos, eles sofrem um baixo estresse crônico, têm um sono adequado e a presença de polifenóis na dieta. O paradoxo sardo e o colesterol que não mata. Algo que confundiu epidemiologistas por décadas foi que os sardos comem queijo gordo, bebem vinho, comem cordeiro e azeite. Sendo assim, o colesterol total deles não é baixo. No entanto, doenças cardiovasculares na Sardenha são raras e quase inexistentes. A hipótese do colesterol como causa primária das doenças cardíacas está sendo cada vez mais questionada na literatura científica recente. O que os sardos mostram na prática, a ciência começa a explicar na teoria. Uma revisão de 2020 do BMJ mostrou que LDL alto em paciente sem outros fatores de risco mostrou uma correlação inversa com a mortalidade acima dos 60 anos em 19 estudos. O que nós podemos aprender com a Sardenha? O que a Sardenha nos ensina não é uma dieta, não é um protocolo. É uma relação com a vida que o mundo moderno fragmentou em partes e tentou vender separadamente. Comer alimento real preparado do zero, com ingredientes que você conhece pelo nome. Mover o corpo com um propósito, não para queimar calorias, mas porque algo precisa ser feito. Dormir com o sol, respeitar o ritmo circadiano, como se a vida dependesse disso, porque depende. Ter algo que precisa de você, uma comunidade, um talento, uma responsabilidade.
Beber vinho, comer queijo, cultivar o seu próprio alimento, sentar com seus amigos. O prazer sem culpa é parte de um tratamento medicinal. E por fim, pertencer a um lugar, saber quem são os seus vizinhos, saber as suas histórias, saber os seus antepassados, conhecer mais sobre você. A Sardenha não descobriu o segredo da vida longa. Ela simplesmente nunca o perdeu.